Bom dia, turma. Estamos aí dando início a mais uma videoaula e hoje nós vamos trabalhar com a primeira parte do trabalho que foi passado para vocês, tá ok? Então quem tiver com o trabalho na mão pode pegar o trabalho, acompanhar as perguntas, o comentário sobre as questões, tá ok? Beleza? E aproveitar enquanto vocês providenciam o trabalho de vocês, é que o trabalho está dividido em duas partes, tá ok? A primeira parte eu passei, a segunda parte eu vou passar hoje para vocês, certo? E esse trabalho, assim que vocês terminarem, vocês podem enviar para mim, tá ok? O prazo é até sexta-feira. Mas terminando, você já pode caminhar. A primeira parte, quem já terminou, pode mandar. E a segunda parte, assim vocês terminar, pode enviar também. Tá ok? Certinho? Bom, então vamos lá. Nós vamos falar com relação à estrutura geológica do Brasil. O Brasil possui um relevo antigo. Um relevo que durante um processo de milhões e milhões de anos sofreu intemperismo, sofreu erosões e essas partículas, esses sedimentos tirados das partes altas dos planaltos, eles foram conduzidos pelo vento, pela chuva, para as partes baixas. E nas partes baixas eles vão sedimentar, formando então um relevo de sedimentação, certo? E é nesse relevo de sedimentação que nós vamos encontrar vários minerais, principalmente minerais energéticos, como o petróleo, justamente por causa dessa sedimentação desses detritos que foram tirados das partes altas e depositados nas partes baixas. Com isso, o relevo brasileiro, ele tem planaltos, planícies e depressões. Não existe montanhas no relevo brasileiro. Por que não existe montanha? Justamente porque o relevo brasileiro é um relevo antigo, que passou por um processo de milhões e milhões de anos de erosões e também um processo químico, desgaste pelo calor, pelo frio, pela água da chuva, enfim. O relevo é um relevo então velho e desgastado por um longo processo de erosão, um relevo antigo. Por isso não existem montanhas no Brasil, porque as montanhas são dobramentos recentes. Como o nosso relevo é um relevo antigo, ele não tem montanhas, tá ok? Beleza? Bom, então vamos falar as características dos planaltos, das planícies e das depressões. Os planaltos são relevos acima de 200 metros de altitude. Aqui no Brasil, por exemplo, o relevo mais alto aqui no Brasil é onde está lá no Planalto das Goiânias, é onde está o ponto mais elevado do Brasil, com 2.900 e poucos metros de altitude, não chega nem a 3.000 metros de altitude. A princípio havia, os livros traziam 3.010, 3.000 e poucos, Hoje não, a medição mais precisa constatou que é 2.900, não chega a 3.000 metros de altitude o relevo brasileiro, a parte mais elevada. Então os planaltos, eles partem a partir de 200 metros até 3.000 metros de altitude, 3.000 e poucos metros de altitude, são chamados de planaltos. Os planaltos são também chamados de forma de relevos residuais. Por que residuais? Porque os resíduos ficaram no relevo. Então houve a erosão provocada pela chuva, pelos ventos,
e essa erosão desgastou as partes mais altas, levando o sedimento para as partes mais baixas. Essa ação também de intemperismo, que é o que é o intemperismo? É a ação das águas e a ação do calor e do frio. Dilatação e contração da rocha faz com que as rochas se rompam e liberem partículas. Então assim formaram os planaltos no Brasil. Já as planícies. A planície já é uma unidade de relevo mais suave e ela é de menos de 200 metros de altitude, abaixo de 200 metros. O planalto acima de 200 e as planícies abaixo de 200 metros de altitude. Tá ok? E essas planícies, elas vão ocorrer numa região baixa que recebe os detritos tirados dos planaltos. Então, todo aquele sedimento tirado dos planaltos vão para as partes baixas, que é justamente as planícies. E lá nas planícies, o que vai dar origem? Vai dar origem a um relevo de sedimentação, certo? Sedimentação. Então, as planícies, geralmente, elas encontram próximo dos rios, ou algum lago, ou mesmo próximo do mar. As planícies geralmente é atravessada por um rio, próximo de um lago ou próximo do mar, tá? Próximo do mar, chamada planície litorânea, certo? Então, as planícies, ela recebe os detritos, sedimentos tirados dos planaltos num processo de erosão e de intemperismo, que vão sedimentando e formando esse solo de sedimentação, essa planície de sedimentação. Beleza? Depressão. Então no Brasil tem planaltos, planícies e depressões. A depressão, existe dois tipos de depressão. Existe a depressão absoluta. Depressão absoluta é aquela que encontra-se abaixo do nível do mar. Todo mundo sabe, porque você começa a medir a altitude você começa a medir a partir do nível do mar. Então, a partir do nível do mar, começa a se medir a altitude. A depressão absoluta, ela está abaixo do nível do mar. Aqui no Brasil, por exemplo, não existe nenhuma depressão absoluta. Nós vamos encontrar, por exemplo, o Lago de Asfaldite ou Mar Morto, lá na Ásia. E esse Lago Mar Morto, ou Lago de Asfaldite, ele tem mais de quase 300 metros abaixo do nível do mar. Então, é uma região abaixo do nível do mar. Mas aqui no Brasil, qual a depressão que tem no Brasil? Ela é chamada de depressão relativa. O que é uma depressão relativa? É um relevo mais baixo que os relevos vizinhos. Vou repetir, depressão relativa, que é a que existe no Brasil, é um relevo mais baixo que os relevos vizinhos. Então você pega, por exemplo, a planície do São Francisco. A planície do São Francisco, ela tem de um lado a Serra do Mar, Planalto Litorâneo, Serra do Mar, e tem no interior, no lado oeste, o Planalto Central brasileiro. Então o Rio São Francisco, ele atravessa, então, procurando um caminho para chegar ao oceano, tendo de um lado a Serra do Mar e de outro o Planalto Central brasileiro. Ali forma então uma planície uma planície relativa. Por quê? Os relevos vizinhos são mais altos que ele. Então o que é uma depressão relativa? É um relevo que encontra mais baixo que os relevos vizinhos. Tá ok? Planície amazônica, a depressão amazônica, uma enorme depressão amazônica, é uma depressão relativa. Ela tem no norte o Planalto das Guianas e ao sul o Planalto Central brasileiro e ao oeste a Cordilheira dos Andes. Então você vê que os relevos vizinhos são mais altos, por isso forma-se uma depressão relativa. Tá ok? Beleza? Bom, vamos agora falar um pouco sobre a ação do homem na paisagem. Com o decorrer da história,
o Brasil começou com uma exploração do pau-brasil, depois veio o cultivo da cana-de-açúcar, depois veio a mineração do ouro em Minas Gerais, depois veio o cultivo do café, depois veio a indústria. Então esse processo ao longo da história vai modificando a paisagem através da ação do homem. Então, quando nós falamos no uso descontrolado do espaço natural, é quando o homem, em busca do enriquecimento, em busca da matéria-prima para a indústria, em busca da produção de alimentos, em busca de uma matéria-prima energética, uma matéria-prima mineral. Então, um homem pratica-se, por exemplo, a mineração, retirando toda a vegetação nativa daquele terreno para fazer a extração daquele minério. Tá? Então, a mineração é um exemplo de uma ação descontrolada do espaço natural. O desmatamento, falei para vocês, as queimadas, né? E todos esses processos é o uso descontrolado do espaço natural pelo homem. Tá ok? Beleza? Continuando, nós vamos falar agora sobre as bacias sedimentares, que são justamente nas bacias sedimentares, né? Lá nos planícies, lá nas bacias sedimentares, lá na planície, é que vai ocorrer o acúmulo de substância orgânica. Essa substância orgânica, ela sofre pressão da parte externa da superfície terrestre e sofre o calor da parte interna. Então, o calor do manto, do magma, do manto, altíssima temperatura, e a pressão externa faz com que esses restos orgânicos, no processo de milhões e milhões de anos, vire, né, o petróleo e o carvão vegetal, por exemplo, né? Então, o carvão vegetal e o petróleo têm a sua origem nas planícies sedimentares, que é o acúmulo de material orgânico, né, num processo de milhões e milhões de anos. Tá ok? Então, é na bacia sedimentares que nós vamos encontrar o derivado do petróleo. É um processo de sedimentação, tá ok? Bom, vamos falar agora também sobre as usinas nucleares. Vantagens e desvantagens das usinas nucleares. Vamos falar da vantagem primeiro. Qual a vantagem de ter uma usina nuclear em produção? Primeira vantagem, a energia nuclear, ela é limpa, ela não polui, ela não emite CO2, né? O gás carbônico, nem o dióxido, nem o monóxido de carbono. Então ela não emite, ela não polui, ela é limpa. Então a energia nuclear, a vantagem dela é ser limpa, não poluir. Tá ok? Mas dela, do átomo do urânio, por exemplo, é retirada a energia elétrica. Certo? Então, ela é uma energia limpa e não polui. Essa é a vantagem. Qual que é a desvantagem? A desvantagem é que ela produz um lixo radioativo. Então, esse lixo, por exemplo, aqui no Brasil, em Angra dos Reis, tem a usina nuclear de Angra 1 e 2 e 3. Essa usina nuclear de Angra dos Reis, o lixo radioativo, ele é levado lá para o estado de Goiás. Mas se houver um vazamento, o que vai acontecer? Vai acontecer uma tragédia, que esse lixo radioativo, ele é tóxico, né? E se ocorrer esse vazamento, vai causar mortes, certo? Então esse é o fator negativo. Fator positivo, que
porque a energia nuclear é limpa, não polui. Não emite, por exemplo, CO2, que o petróleo e o carvão mineral emite CO2 em excesso na atmosfera, que pode causar o efeito estufa, superaquecimento da atmosfera, chuva ácida, inversão térmica. Uma série de fenômenos ocorre quando esses gás carbônicos chegam na atmosfera. Já a energia nuclear, ela tem o lado positivo de não emitir esses gases poluentes, ela é limpa, tá ok? O único perigo é um vazamento que é tóxico e pode causar e causaria morte de muitas pessoas, tá ok? Beleza? Continuando, agora nós vamos falar sobre as 3 principais bacias hidrográficas brasileiras. Certo? Bacia Amazônica, a maior do mundo. O que é uma bacia hidrográfica? Vamos recordar? Bacia hidrográfica é a área aonde percorre um rio principal e seus afluentes. É a área, tá? Então, bacia hidrográfica é a área onde corre o rio principal e seus afluentes, toda a área. Com isso, a bacia amazônica é a maior bacia hidrográfica do mundo. Ela encontra a maior área, né, com um enorme reservatório de água doce. Tá ok? A bacia amazônica. Ela encontra-se numa região onde as chuvas são diárias, são constantes, todos os dias chove, certo? E é justamente esse clima super quente, equatorial, tropical equatorial, e essas chuvas constantes provocam muita umidade no ar, e essa umidade no ar, ela vai repetindo e as chuvas ocorrem todos os dias, tá ok? A região da bacia amazônica é uma região também muito rica em minerais, né? Por ser uma enorme planície também de sedimentação e uma enorme depressão. Então ali há muitos sedimentos, restos orgânicos, uma região muito rica em petróleo, em carvão, em minerais preciosos, ouro e outros minerais preciosos. Também na região amazônica, minerais metálicos, como no Pará e em outras regiões, né? Uma reserva muito grande de minério de ferro, de manganês, de alumínio, né, da bauxita, enfim, é uma região muito rica. A bacia do Rio Amazonas. O Rio Amazonas nasce no Peru, entra no Brasil com o nome de Solimões. Quando chega lá na cidade de Manaus, o Rio Solimões encontra-se com o Rio Negro. E a junção do Rio Negro com o Rio Solimões passa a chamar Rio Amazonas, tá? Mas o Solimões e o Negro compõem a bacia amazônica, a maior do mundo. A segunda bacia hidrográfica é a bacia do São Francisco. Essa bacia do São Francisco ela é interessante porque a bacia do São Francisco ela nasce aqui pertinho de nós, aqui em Nepomuceno, na região de Arcos, Formiga, lá na Serra da Canastra, aqui em Minas Gerais. Ali na Serra da Canastra nasce então o Rio São Francisco. Aí ele vai percorrer uma depressão, tendo de um lado a Serra do Mar, do outro lado para o norte central brasileiro, e ela vai subindo para o norte de Minas, sai daqui, de perto de nós aqui, vai lá no norte de Minas, entra na Bahia, Pernambuco, Sergipe, Lagoas e deságua no Oceano Atlântico. Então, essa bacia do São Francisco, né, ela é muito importante porque ela atravessa o enorme sertão semiárido do norte de Minas, né, da Bahia, de Pernambuco, de Sergipe e de Lagoas. Por isso essa bacia hidrográfica, o Rio São Francisco, é chamado o Rio da Integração Nacional, porque ele percorre vários estados brasileiros, tá? E ele nasce aqui numa região, né, muito importante, e ele é fundamental para a vida no sertão nordestino, tá ok? E nessa bacia do Rio São Francisco existem várias usinas hidrelétricas, como a de Paulo Afonso e várias outras. São usinas importantíssimas para gerar energia elétrica para o Brasil.
Finalmente, vem a Bacia Platina. A Bacia Platina, ela é formada pelos rios Paraná, Paraguai e Uruguai. Mas o nosso Rio Grande, que passa aqui em Nepomuceno, ele também compõe a bacia do Rio Paraná. Ele vai se juntar ao Rio Tietê, ao Rio Parnaíba, lá no Triângulo Mineiro, e formar a cabeceira do Rio Paraná. E depois o Rio Paraná recebe as águas dos seus dois principais afluentes, o Rio Paraguai e o Rio Uruguai, e lá na Bacia Platina, vai ser importante área de navegação e fronteira natural entre o Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Tá ok? Então é isso aí. Por hoje fica só nisso e assim terminamos a nossa aula.